Bom, nosso futuro ministro da Secretaria-Geral da República, né, Guilherme Boulos, a gente comentou ontem sobre isso, né, Ana? O Boulos que provavelmente vai se tornar ministro. Um cara que foi muito bem eleito, né, muito bem eleito, teve muitos votos para deputado federal. Ultimamente tem um mandato apagado, um mandato irrelevante, sem grandes proposições, sem grandes projetos. Para vocês terem uma ideia, a Erika Hilton, ela tem muito mais relevância política dentro da esquerda hoje do que o Guilherme Boulos. Tanto é que vocês ouvem muito mais falar na Erika Hilton, como diria o Renan, né, a linda modelo Erika Hilton, do que o Guilherme Boulos. E olha que o Guilherme Boulos foi, de novo, muito bem votado. Foi um dos principais líderes de uma das maiores organizações de esquerda, que é o MST, né? Foi candidato à prefeitura de São Paulo mais uma vez, chegando no segundo turno. Só que aí ele foi totalmente humilhado nas eleições, né? Ele perdeu, assim, vergonhosamente pro Ricardo Nunes, que era um cara sem nenhum tipo de carisma, sem nenhum tipo de apelo, né? E no mandato dele não tem feito absolutamente nada de relevante. O que ele faz agora é ficar defendendo o Lula e os aliados dele, né? Ele serve como isso, como um soldado de segunda classe do petismo. Você teve aquele caso lá também do Janones, né, da rachadinha, que o Boulos foi relator, passou pano pro Janones, então é o cara que tá lá para defender o governo. E agora ele postou o seguinte no Twitter: não deixe que invertam a realidade mais uma vez. Espalhe a verdade. E eu tô vendo que já tem até uma nota do Twitter aí, mas vamos ver primeiro... No vídeo a gente vê a nota depois. Vamos ver primeiro o vídeo, depois a nota. Vamos lá. Entenda o esquema do roubo das aposentadorias no INSS. Segundo a Polícia Federal, o esquema começou em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro. 9 das 11 empresas investigadas foram contratadas pelo governo Bolsonaro. Durante 4 anos, o esquema cresceu sem ser investigado, justamente no período do governo Bolsonaro. O dono de uma das empresas do esquema doou R$60 mil para Onyx Lorenzoni, ministro da Previdência do governo Bolsonaro. O mais chocante, o maior operador desse esquema, conhecido como Careca do INSS, doou dinheiro sabe para quem? Para a campanha presidencial do Bolsonaro. Agora, Nicolas Ferreira, o mesmo deputado da fake news do Pix e que votou contra zerar o imposto da cesta básica, espalha mentiras para tentar salvar o seu chefe, Jair Messias Bolsonaro. Entendeu o esquema? O governo Bolsonaro roubou os aposentados. O governo Lula investigou e acabou com esse crime, sem anistia para o ladrão de aposentados. Pois é, e agora vamos ler aqui a nota do Twitter. Contexto importante: prejuízos aumentaram significativamente durante o governo Lula, atingindo 6,3 bilhões de reais até 2024 e crescendo 300% de 2022 a 2024, governo Lula. Outro fato é que um irmão de Lula é vice-presidente em um dos sindicatos envolvidos e mesmo assim não foi investigado. Bom... As notas do Twitter já fizeram o comentário por mim, né? Tem nem o que falar. Isso é patético. Eu tinha falado esses dias que o aumento foi de 250%, mais ou menos, então pelo visto detectaram que foi ainda maior. Parece que o aumento já chegou a quase 300%. Só que a esquerda, que é sempre muito canalha, né, e muito rasteira, né, eles vão ficar simplesmente tentando colocar isso nas costas do opositor político, principal opositor político deles, o Jair Bolsonaro, né. Ah, o Bolsonaro é um santo? Não, claro que ele não é um santo. Vocês sabem o que a gente acha dele aqui. É um ladrão, é um cara que tentou praticar golpe de Estado, sim, é um cara que tem que ser preso. Agora, o petismo é uma organização criminosa muito mais sofisticada e muito mais eficiente, que já conseguiu roubar muitos milhões, mas eles são muito melhores do que Jair Bolsonaro nesse sentido, né? 300% em escândalo de aposentadoria, em roubo de aposentadoria de idosos, de pessoas simples, pessoas humildes, que sequer entendem aqueles descontos lá quando elas vêm, né? Elas acham que aquilo é um benefício que elas estão recebendo, né? E aí vem algum desconto ali, não entendem muito bem, e são pessoas que foram nomeadas pelo governo Lula. O ex-presidente lá do INSS, que me fugiu o nome dele agora, se a Ana puder pegar, né, que foi afastado por decisão judicial, ele foi nomeado pelo Lula recentemente. Não adianta tentar esconder isso, não adianta ficar tentando empurrar isso. Não, mas foi o Bolsonaro, hein? Foi o Bolsonaro. Não foi. Alessandro Stefanuto? Esse mesmo, tá? Foi nomeado pelo Lula, não foi pelo Bolsonaro. Esses escândalos aumentaram, assim, consideravelmente durante o governo Lula. E outra coisa, que sentido faz, né, um escândalo que envolve majoritariamente sindicatos de aposentados, né, e sindicatos no geral, qual ligação o Bolsonaro tem com sabe, como uma liderança sindical? Que ligação que o Bolsonaro tem com o sindicato? Nenhuma. A ligação do Bolsonaro era com o militarismo, por exemplo, né? Era com certos grupos milicianos que os filhos dele sempre foram amigos, sempre frequentaram as casas ali, beleza. Agora, sindicato
sindicato, a gente tá falando de petismo. E é claro, a nota lembra muito bem, né? O irmão do Lula é vice-presidente de um dos sindicatos que está sendo investigado. Irmão do presidente da República. E isso não vai parar nas fotinhos que ficam lá girando? Ah, olha, Bolsonaro. Você vê que a esquerda, ela trata muito o próprio público como retardado, porque a esquerda, ela gosta de motes, de frases, e aí ela só fica martelando aquela mesma frase, que não tem tanto sentido, mas você fica repetindo tanto, que começa a virar verdade, aquele negócio da mentira contada várias vezes vira verdade, né? Então, por exemplo, o que eles sempre fizeram muito à esquerda? Não há prova... Lula foi preso sem provas, né? Eles sempre falavam muito isso. Lula foi preso sem provas. Aí você mostrava as provas. Não, vejam, ó, você tem aqui documentação, você tem aqui triplex ali. Foi preso sem provas. Não, mas ó, tem uma delação aqui. Foi preso sem provas. Não, mas o pedalinho foi preso sem provas. Não, mas a foto do Lula e a Marisa na casa foi preso sem provas. Então eles ficam repetindo aquilo pra ficar martelando na sua cabeça e você falar: ah, entendi, ele foi preso sem provas. Porque você ouviu isso 500 vezes, então só pode ser verdade. Então o que eles fazem nesse vídeo também? Jair Bolsonaro. E aí no final, esse escândalo é de responsabilidade do Jair Bolsonaro. Pra deixar bem claro pra militância, ó, vocês entenderam, né? É pra jogar a culpa no mito, né? No Bolsonaro, tá? Não que o Bolsonaro também não tenha sua parcela de culpa aí, mas o PT não tá bem longe dessa imagem de Salvador. Ele, pelo contrário, ele continuou e multiplicou O rombo. a corrupção, o rombo. Justamente pelo que você falou, por eles serem especialistas nisso, né? E o Bolsonaro, ele já tava abrindo as pernas pro Centrão, né? E entregando o governo dele pro Centrão justamente nas áreas mais economicamente estratégicas para esse tipo de escândalo, né? Ele dava pastas com orçamentos multimilionários para políticos do Centrão praticarem seus esquemas. E aí veio o PT e só potencializou isso. Aliás, o PT, né, começou a potencializar tudo que o Bolsonaro fez, é impressionante. Então eles falavam de gasto no cartão corporativo, Lula gasta muito mais. Eles falavam do sigilo que o Bolsonaro colocava em tudo, eles impõem ainda mais sigilo, né? Eles falavam do controle sobre as polícias federais, o Lula tenta impor ainda mais controle sobre as polícias federais, né? Então tudo que o Bolsonaro fez de cagada, que ajudou a destruir esse país e trazer o Lula de volta pro poder, que é isso que esse inepto conseguiu fazer, né? O PT foi e falou: ah, a porteira tá aberta, então agora vamos passar com tudo, né? Impressionante. O fato do esquema ter aumentado no governo Lula inocenta o Bolsonaro? Não é isso que eu falei, criatura de Deus. Mas enfim, eu acho que deu pra entender, o cara deve estar zoando, não é possível. Falando no mito, Jair Bolsonaro fala de anistia 2026, fraude no INSS e mais. Vamos ver o que o grande líder da direita, né, que segundo certas pessoas, a direita toda tem que se unir a favor desse cara aqui, desse lado aqui. A favor desse cara aqui, a direita tem que se unir sob a liderança, né, desse grande deus da direita brasileira. Vamos ver. Eu tenho certeza que se hoje voltasse, militar só no GSI. Nem na defesa botaria militar. Apesar de ser apaixonado pelo Braga Neto, excelente trabalho, entre outros. Mas é civil. Os ministros palacianos seriam mais experientes. Teriam um militar lá também. Que experiência é essa? De parlamento. Eu fui muito bem, me senti muito bem com o Ciro quando ele assumiu a Casa Civil. Dado a vivência, o seu conhecimento com o parlamento, me tirou uma série de problemas. Ele resolveu o assunto. Ele procurava o líder e conversava. Antigamente o Braga Neto foi chefe da Casa Civil, mas não sabia conversar com os caras. Foi um erro meu. Hoje te votaria muito melhor. Até a relação com o Supremo Tribunal Federal. Tem que ter um relacionamento com o Supremo Tribunal Federal, ponto final. Tem que ter um relacionamento. Mesmo? Por mais que... Pô, mas peraí, você tinha um bom relacionamento com os caras, mas você tinha até foto na casa do Dias Toffoli. O que é um relacionamento melhor ainda que esse, né? Vamos ver, termina a fala dele aí, vamos ver. Com alguns... Aquele canalha lá do 7 de setembro que o senhor dirigiu ao Alexandre Moraes, o senhor se arrepende? Não falaria de novo aqui. Não falaria? Não falaria, mas ele realmente... Se eu não me engano, foi logo após o Ramagem, né? Que ele foi... Que era um canalha e ameaçava, não vou mais cumprir decisão e tal. Foi desabafo. Não falaria mais. Não falaria mais. Nem teria mais. O cercadinho antes, nós botamos para dentro do Alvorada. Tinha um cercadinho lá fora, onde a imprensa toda ficava ali a 3 metros com um binóculo de você. Não ia ter mais isso aí. Não ia ter mais cercadinho? Não, o cercadinho pode ter lá dentro, né? Mas não aceitar a provocação. Agora... Bolsonaro tá acabado, né? Bom, lógico. Tava com o bucho aberto Tava com o bucho aberto e tal, mas nossa, poxa. Não, realmente, essa facada aí acabou com o cara. Bom, também, né? Ficou um fio de vida ali, né? Quase morrendo.
Bom, comentários sobre o que ele falou. Ele tá basicamente fazendo assim: ô Steph, deixa eu voltar, por favor. Eu prometo que eu vou me comportar dessa vez. Desculpa, Xandão. Exatamente. Prometo que eu vou me comportar. Olha, eu não vou nomear nenhum militar, eu juro. Eu vou ter uma boa relação com vocês. Eu não vou mais ficar te xingando de canalha, né? Enquanto ele tá fazendo isso, né, você tem várias pessoas que foram iludidas por uma tentativa de golpe, né, que não tinha a menor chance de dar certo, e não é porque não tinha a menor chance que as pessoas não têm que ser punidas, mas não tinha a menor chance de dar certo, as pessoas foram iludidas, né, e estão até hoje presas, elas estão em cana. A moça do batom pegou lá 14 anos de prisão, né, pra ver o Jair Bolsonaro falando assim: não, eu prometo que eu vou ter uma relação melhor com o STF agora. Esse é o grande líder de vocês, que falou assim: minha caneta é poderosa, mas eu preciso da ajuda de vocês. E aí as pessoas que foram ajudar, né, se lascaram, e ele tá aí, dizendo: eu vou ter uma boa relação aí com o ministro Alexandre de Moraes, né? É isso. O Xandão ganhou, o Xandão mogou, como vocês gostam de falar aí, o Jair Bolsonaro. É isso. Enquanto o Jair Bolsonaro tava lá no hospital, falando: eu estou morrendo aqui, e postando foto do bucho dele, coisa bizarra, meu, uma coisa invasiva, um cara que se recusava, né, a mostrar o cartão de vacina porque faz parte da minha privacidade, mas mostra o estômago dele aberto, né? Enquanto ele tava lá todo fraco, todo destruído, o Xandão tava mandado de prisão pra ele receber no hospital, tá? Não sobrou nada pro Betinha Jair Bolsonaro, essa é a verdade, né? E inclusive o Bolsonaro, que é um cara totalmente sem escrúpulo nenhum, né? Ele tava naquela sequência de postar fotos para as pessoas se compadecerem com ele, para as pessoas sentirem pena dele, foto com a barriga pra cima, aquelas cicatrizes, aquele monte de coisa. Ele chegou a fazer isso até no dia da morte do Papa. Tipo assim, ele não respeitou a morte do Papa, ele queria protagonismo no dia da morte do Papa, inclusive. E se diz católico. Ele fala que é católico ou ele é protestante? Agora eu posso estar falando besteira. Eu acho que o Bolsonaro é católico. Eu acho que ele é católico e a Michelle é evangélica, né? Então, pois é, né? Os caras, qual é? Comendo. Não, pois é, né? Eu lembro que eu tava almoçando quando eu vi aquela foto grotesca lá. Horror. Mas enfim, o que tá na descrição ali do... Bolsonaro diz que... não, essa é outra que você vai colocar? Essa é outra coisa. Outro corte. Eu já tomei o spoiler aí, vamos ver. Conversei com ele expôs os seus motivos, né? Eu não quero ficar mais meu filho. Eu tenho 5 netos, 4 netas e 1 neto. O moleque lá é mais lógico, mais chegada, por ser homem, é mais chegada a gente. Você não quer isso aí, afastamento familiar. Da casa dele aqui, eu tô bancando a despesa dele agora. Em grande parte eu tô bancando. Se não fosse o Pix, eu não teria como manter essa ajuda pra ele, que ele tá sem salário lá fora. E tem feito o seu trabalho lá. Ele tem uma certa liberdade com a família do presidente. Tadinho. Ele vai na Casa Branca, ele vai no Capitólio, ele conversa com o pessoal lá. O pessoal gosta dele, fala muito bem inglês, fala espanhol, já fala razoavelmente bem o árabe. Então, um garoto inteligente que tem as suas posições, pô. Seria aqui o nosso presidente garoto da comissão inteligente, o cara, 40 anos nas costas. É um garoto inteligente. Um menino. Um rapaz, tá começando a vida agora. De relações exteriores, o Felipe Barros, o presidente, tá fazendo um bom trabalho, tá nos Estados Unidos agora. O que nós queremos, Josias? É garantir a nossa democracia. Alguém achar que o Brasil é um país democrático no momento, está completamente equivocado. Se alguém achar, porque se tivesse eleições hoje, o Alexandre Moraes tivesse candidato, ele tem uma votação próxima de 1. Mais de 20%, que a esquerda está com ele. Ele diz que não é petista, mas a esquerda está com ele. Nós não queremos isso, nós não queremos um judiciário parcial. Queremos uma justiça que funcione. Bom, eu até iria zoar as pessoas aqui, falar assim: ó lá, você que deu dinheiro, né, pro Pix do Bolsonaro, você é um otário, porque o Eduardo tá lá curtindo nos Estados Unidos com o dinheiro que você deu. Mas o cara vai olhar e falar assim: mas eu dei dinheiro pra isso mesmo. As pessoas, elas têm essa relação com o bolsonarismo, uma relação de subserviência, né? Elas olham as coisas, elas acham bonito, elas acham certo. Pô, quantas pessoas não defenderam o Bolsonaro tentar vender o relógio que ele ganhou na época que ele era presidente, ganhou lá do presidente era Arábia Saudita, o ditador, lá não lembro, mas deram relógios pra ele, tentou vender, vocês sabem do que eu tô falando. As pessoas defendem, as pessoas acham bacana esse tipo de coisa, né? E o mais engraçado é ele tentando que a gente tenha algum tipo de empatia pelo Eduardo Bolsonaro, falando assim: e ele tá lá nos Estados Unidos sem salário, tadinho. A família de vocês ficou milionária roubando o povo brasileiro. Vocês compraram mais de 50 imóveis, muitos com dinheiro vivo. O cara tá morando numa mansão em Orlando. Uma mansão em Orlando. Pobrezinho. Cara, é interessante, né? Porque assim, você comprar uma casa em dinheiro vivo é
é muito coisa de ladrão, né? Vamos combinar? Você não tá querendo declarar a origem daquele dinheiro. Não é normal uma pessoa honesta, né? Um empresário, um cara que conseguiu aquele dinheiro honestamente, comprar uma casa em dinheiro vivo, certo? Inclusive a loja do Flávio Bolsonaro na Copenhagen explodiu em recordes de compras de chocolate com dinheiro físico. Praticamente nenhuma loja da Copenhagen usava dinheiro físico, porque as pessoas usam cartão, ainda mais Copenhagen, que é uma loja cara, né? As pessoas usam cartão de crédito e tal, usa Pix, né? Mas na dele, especificamente, era só dinheiro vivo, praticamente. E era pouco depois do pessoal dos gabinetes receberem salário. Era impressionante a coincidência. Muito louco. Logo depois da data de pagamento do pessoal da... Pois é. Era na Alerj ou era na Câmara? Era na Alerj, né? Acho que era na Alerj. Impressionante a coincidência. Tadinha dessa Nenhum família, vínculo. cara. Nenhum vínculo, Não. imagina. Longe de nós insinuarmos qualquer coisa aqui. Cara, que bizarro, né? E quer que a gente se Empresário compadeça. de sucesso, realmente. Empresário de sucesso. O Flávio Bolsonaro é demais, né? O Bananinha tá em Orlando, falaram? É isso mesmo? É Orlando que ele tá? É. Ah, meu, coisa de jeca também, né? Assim, eu gosto da Disney, é legal e tal, mas pô, é muito jeca. Vou morar nos Estados Unidos, vai direto pra Orlando. Ah, faça-me um favor, vai. Tosco, meu. Ela de novo. Ou essa aí vai fazer falta, hein, Ana? Vai fazer. Carla vai fazer. Zambelli. Mas antes de fazer falta, ela ainda vai deixar o legado Vai. dela. Ela vai fazer a gente dar gostosas risadas ainda. Mas vai fazer falta quando ela finalmente desaparecer do mapa político brasileiro. Eu vou fazer um desafio para vocês. Eu fiz esse desafio com alguns deputados e faço com vocês. Eu mando a peça para vocês de decisão do Alexandre de Moraes. Tá o voto dele me condenando a 10 anos. Vocês joguem isso num chat GPT e pergunta assim pro chat: aponte, por favor, se há incongruências e por que a Carla foi condenada. Quais são as provas apresentadas para a condenação dela? O próprio chat GPT elenca pelo menos uns 8 tipos de contradições. Desembucha, mulher. Contradições. Nossa, você é parlamentar. Eu vou fazer um parlamentar, desafio pra você. Né, ele vem de parlar, que quer dizer falar. E quando a pessoa não consegue nem fazer isso, assim, realmente é muito difícil. Muito. Ela levou 40 segundos pra falar um negócio que era pra ter falado em 10. E falar bobagem ainda, né? Porque a gente precisa de juristas, pessoas estudando o direito e tem que saber. Joga no chat GPT lá e vê o que ele decide. Não é assim que funciona. Até porque o chat GPT, vocês já perceberam isso? Ele é um pouco tendencioso a concordar com o que você quer. Ele quer te agradar, parece, sabe? Então assim, olha lá, o cara mandou, Grok, isso é real. Ela podia ter juntado isso no processo, né? Vem a decisão do Alexandre de Moraes. Contestação. A contestação. ChatGPT disse. Não, pior. Contestação, @Grok, isso é real? E aí você espera a resposta do Grok, nem fazem thread de Twitter. Pois é. Ela vai fazer muita falta. Vamos ver. Tem mais uma. Tem mais uma dela. Grande Carla Zambelli. Eu sigo lei. Eu sigo ordem judicial. Se acontecer de ter a prisão, eu vou me apresentar para a prisão. Essa é outra opção, né? Eu hoje não me vejo capaz de ser cuidada da forma como eu tenho que ser cuidada, com constantes... Eu estou pegando vários relatórios dos meus médicos e eles são unânimes em dizer que eu não sobreviveria na cadeia. Eu sigo lei. Eu tô revendo os Sopranos, né? E aí eles fazem até uma piada com isso, quando um dos caras lá, ele vai ser preso, né? E ele tá normal, é um senhor de idade, mas ele tá... eu não vou falar o nome do personagem pra não dar spoiler pra quem não assistiu, mas vejam Sopranos. Ele tá saudável, e aí corta a cena, ele tá na frente do juiz, ele tá numa cadeira de roda, com aquele negócio no nariz, sabe? Com aquele tubo no nariz, todo zoado, falando assim, eu não posso ir pra cadeia. Carla Zambelli, você tá bem saudável aí, tá tudo certo com você, tá? Você consegue cumprir pena assim. E olha só, os americanos, eles têm um ditado muito bacana, que em inglês ele rima, né? Então eu vou citar em inglês e vou traduzir, que é assim: Don't do the crime if you can't do the time. Né? Não cometa o crime se você não pode cumprir a pena. Não adianta você ir lá e invadir o sistema do CNJ e ficar inserindo documento falso se você não está preparada, né, para cumprir a pena desse crime que você cometeu. Você se achou muito esperta, Carla Zambelli, muito inteligente na hora de você contratar o hacker vermelho responsável pela Vaza Jato, né, para invadir o sistema do CNJ e dar uma trollada nos ministros. Você se sentiu muito esperta na hora de fazer isso, quase tão esperta quanto você se sentiu agora falando que o chat GPT concorda que você é inocente. Mas não vai colar.
simplesmente não vai colar, né? Você quis pagar de espertalhona e agora você vai pagar bem caro por isso. E não esquece, Carla Zambelli, você ainda tem que pagar, né, por ter apontado um revólver contra um cidadão e ter atirado em via pública sem a menor necessidade. Sem a menor necessidade. Vamos lá. E legal que a Zambelli usa o mesmo argumento do Bolsonaro, né? Vão me matar na cadeia. Mas é lógico, porque sempre o Collor não, tava lá, de boaça, ele tava tranquilão, andando, perambulando pelo plenário, né, no Senado lá. Aí foi só ele ter mandado de prisão, que o quê? Ah, não, ó, tem um documento aqui que eu não posso cumprir a pena. Ah, isso aí não cola, meus amigos. Isso não cola, é sempre assim. O cara, na hora de ser preso, ele apresenta, bota um laudo ali, fala que tá morrendo, fala que tá zoado e que portanto, ele vai morrer na prisão. Se ele for preso, não vai morrer não. Vão te tratar muito bem lá, Carla. Vamos lá. Vamos colocar aqui agora na tela. Aí. Trump estuda classificar PCC como terrorista, mesmo com Lula contrário. Será que é bom isso aí? Vamos pensar bem. O governo de Donald Trump estuda classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, mesmo após a gestão de Lula se manifestar contra tipificar as facções criminosas dessa forma. Para os Estados Unidos, a resistência do Brasil não é impeditivo para que Washington avance no plano. A visita de emissários de Trump para discutir a questão com o governo Lula foi um gesto para que a iniciativa fosse discutida e implementada em conjunto. Ante a resistência do Planalto, Washington pode prosseguir na nova estratégia contra PCC e Comando Vermelho de forma unilateral. E aí, um auxiliar do Donald Trump, né, Paulo Capelli, falou o seguinte: os Estados Unidos não dependem do aval de outros governos para decidir se classificam grupos criminosos transnacionais como terroristas. A autonomia. Para muitas pessoas, organizações ligadas ao narcotráfico levam terror à população diariamente. Disse um auxiliar de Donald Trump, coluna Paulo Capelli. Tem um argumento interessante que dá pra usar aqui, né? Que é o seguinte, coloca aí, Ana, a lei... Que a lei antiterrorismo foi revogada, né? Foi revogada a lei antiterrorismo? Enquanto eu falo aqui, pesquisa aí qual lei que classifica o terrorismo no país, pra gente entender se o Comando Vermelho e o PCC, eles se enquadrariam segundo a legislação brasileira. Porque o argumento do Paulo Capelli aí é, eles causam terror na população. Olha lá, tá valendo essa. Essa é a que tá valendo aí. Terrorismo, artigo 2º, terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo, por razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Ou seja, segundo a lei brasileira, a gente não pode classificar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas, certo? Certo. Porque não é por razões, volta na tela ali, os atos de terror, eles têm que ser praticados por razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia e religião. O PCC e o Comando Vermelho, eles são bem democráticos nos crimes deles, né? Eles não estão se importando. Eles matam todo mundo, eles não estão se importando com isso. Eles querem dinheiro, eles querem lucrar, eles querem obter poder. Portanto, segundo a legislação brasileira atual, eles não podem ser classificados como organizações terroristas. É uma organização criminosa. Uma organização criminosa, segundo o Código Penal, é um conjunto de 4 ou mais pessoas formado com a intenção de praticar crimes, tá? O que eu faria? Eu mudaria a lei. Para que o PCC e o Comando Vermelho se encaixassem sim como organizações terroristas. Portanto, em relação a isso, eu acho que eles estão certos, tá? Segundo ponto, os Estados Unidos têm o direito de classificar como terroristas as organizações que eles quiserem? Sim, eles têm autonomia para isso, né? Eles podem olhar e falar assim, aquilo ali é uma organização terrorista, aquilo ali não é. Mas será que é só isso que eles estão fazendo? Qual que é o interesse dos Estados Unidos em classificar, né, o PCC, o Comando Vermelho e outras organizações brasileiras como terroristas? O que isso implica? A gente sabe que muitas vezes os Estados Unidos já cometeu atos bem violentos em prol de um combate ao terrorismo, né? A guerra do Iraque foi isso. E a gente sabe que, no fim das contas, o interesse deles não era bem combater o terrorismo, né? A gente não vai ser trouxa aqui e ficar, eu gosto dos Estados Unidos, né? E o Trump é bacana, o Trump é bom. Não. Vamos entender que os Estados Unidos, eles têm interesse, né? Os Estados Unidos, sob o pretexto de combater o terrorismo, já invadiu países para pegar o petróleo deles. Isso é evidente, isso é óbvio, isso já aconteceu. Portanto, qual o interesse que o Trump tem de classificar essas organizações brasileiras como terroristas
terrorista? É que ele só quer ajudar? Ele só quer entrar aqui e resolver o problema da segurança pública pro Brasil e ir embora? Não. Ainda que fosse isso, seria ridículo, né? Porque o Brasil é um país autônomo. Enquanto país autônomo, nós temos que ter a capacidade de resolver os nossos próprios problemas sem depender, né, do primo rico ali, do titio rico, né? Mas, e nem é esse o caso. É óbvio que eles usam esse tipo de classificação, né, como algum interesse. Assim como o Putin, ao invadir a Ucrânia, ele não falou ali o que ele queria de verdade. Ele falou, tô lá indo desnazificar a Ucrânia, como se tivesse um grande problema de nazismo na Ucrânia. Nem tem. Né? Eu tô dizendo que o Trump vai invadir o Brasil? Não é isso. Não necessariamente. Afinal, também não seria um grande absurdo, já que ele não descarta invadir a Groenlândia, não descarta invadir o Canadá. Palavras dele, isso. Não sei o que eu tô inventando aqui, né? Com essa ordem internacional, essa ordem mundial que nós vemos que tá ficando cada vez mais instável, cada vez mais bizarra, onde o direito internacional cada vez mais não quer dizer nada, eu não acho tão absurdo assim o Trump eventualmente invadir um Canadá, invadir uma Groenlândia. A gente já tá falando nisso como uma possibilidade real, né? Agora, não digo que ele necessariamente, então quer dizer que ele quer invadir o Brasil. Não, mas quer dizer que ele quer alguma coisa. E quando o Trump mira o olho de Sauron dele, né? Aquela torre gigante do Senhor dos Anéis, quem aí já assistiu o Senhor dos Anéis, cada hora tá sempre observando tudo. Quando ele mira o olho de Sauron dele em você, né? Não queira estar nesse alvo. Eu não fico feliz com isso, tá? E o problema é que aqui no Brasil a gente não tem um presidente, uma liderança capaz de virar e falar assim, escuta, mind your business, né? Cuide você da sua vida aí, deixa que eu resolvo o meu problema aqui, e aí destrói o crime organizado, como o Nayib Bukele fez, né, em El Salvador, né? Infelizmente não temos isso, né, Ana? Pois é. Você concorda comigo? Ou não? Você acha que o Trump vai vir aqui salvar a gente? Embaixo, tudo que você falou. O Trump Estão me olhando com um olhar de negação. Tem gente discordando de mim aqui. Vai vir salvar a gente do comunismo. Do comunismo! É verdade, ele vai salvar a gente dos comunistas. Agora dá uma olhada, já que o PCC... Seja de direita, Merreiro. Fale que o Trump e o Musk vão nos salvar, porque eles são cristãos e conservadores. É isso, né? Se fosse uma live bolsonarista, é isso que vocês iam estar ouvindo, né? Mas aqui a gente tenta ser um pouquinho melhor que isso, né? Pois é. Agora dá uma olhada nisso aqui. Vamos lá. Não tem som. PM exibe pergaminho do crime com 227 passagens de TH da Maré. E aí olha a quantidade de crimes que ele responde. Isso eu já tinha visto uma vez, um policial fazendo isso. Eu não lembro agora se foi nos Estados Unidos ou no Brasil. Que o cara... teve um puta pergaminho gigante, assim, pra mostrar. Teve uma policial que fez isso no programa lá da Globo, do Bom Dia. Acho que foi isso que eu vi. É isso mesmo. Foi isso que eu vi. Foi no programa da Globo, é verdade. Bem lembrado, Ana. Não, que é uma forma efetiva de você mostrar, né? Olha o nível do lixo aqui que a gente eliminou da sociedade. E era um lixo mesmo. Era o TH da Maré, tem os vídeos dele com a filha. Esqueci de pedir pra você separar isso. Eu separei. Você separou? Separei. A Ana é maravilhosa, cara. Ô, Merreiro. A Ana é maravilhosa. Tá achando que eu sou o Bahia, é? Nossa, olha só. Que é isso, hein, chat? Vocês ouviram essa, hein? Olha aí. Agora, que alfinetada. É que a gente tá chegando no contexto. Entendi. Entendeu? Tá bom. Olha só, tá bom. mais um. Vamos lá. Réveillon, só que não. É o crime mais uma vez comemorando sua expansão do território na Bahia. Eles já estão comemorando vitória na guerra e a gente ainda tá fingindo que não tá acontecendo. Um dia, quando nós conseguirmos aplicar o nosso projeto, esse som não vai ser de fogos de artifício, de bandidos comemorando, não. Bem pelo contrário, viu? Bem pelo contrário. Vocês sabem o que a gente quer fazer com esse povo, Que né? os anjos digam amém. Pois é. TH da Maré andava com dezenas de seguranças e era monitorado há quase um ano, diz polícia. Ele estava escondido em um bunker na comunidade do Timbal, que faz parte do complexo da Maré. Ele tinha feito uma tatuagem horas antes de o Bop invadir a favela e matá-lo. Aí, olha aí, trouxe pra você o vídeo dos áudios dele. Vaza áudio de TH da Maré já baleado, comunicando aos compadres. Que gostoso. Qual é, meus amigos? Meus amigos brota, meus amigos. Tem uns amigos já no chão aqui, mano. Eu não tô nem conseguindo me levantar. Morador brotou aqui, meus amigos. Morador brotou aqui. Morador brotou aqui, meus amigos. Qual é, meus amigos? Meu celular tá 1%. Meu celular tá 1%. Qualquer coisa lá na igrejinha. Lá no beco da igrejinha, lá da família do sapato, lá um pouco perto lá, meus amigos. O morador bateu lá, chamar minha mina lá na obrinha lá. Chamar a família lá. Meu celular vai desligar, meus amigos.
E aqui é o vinho da... Calma aí, pausa aí. Vamos degustar, calma, Ana. Calma, É que ele foi sozinho. A gente tem que degustar as coisas. Pô, morreu estiloso ali, com uma tatuagem nova, tinha acabado de fazer a tatuagem. Você nem teve que passar pelo processo Não. cuidar da tatuagem, né? Que bom. E aí ouviram, assim, eu sei que é meio sádico isso, vai, não é bacana, porque a violência, ela é uma coisa que faz mal pra gente, né? Você ficar se deliciando com esse tipo de coisa e tal, né? O Nietzsche alertava pro perigo de você olhar muito tempo pro abismo, que eventualmente o abismo começa a olhar de volta pra você. Dito isso, não tem como não sentir um prazer sádico ouvindo, né, um prazer satisfatório ouvindo esse cara, né, sendo com medo, sabe? Esse cara sofrendo e com medo e sabendo que tá prestes a ser preso ou morto, porque o terror que vagabundos como esse causam na sociedade, em pessoas honestas, pessoas de bem, constante e é muito forte, é muito grande, né? Então assim, eu não vou dizer que eu não fico com um sorriso de orelha a orelha vendo um lixo humano desses indo pro lugar que ele merece, que é a vala, né? Indo sentar no colo do capeta, indo de encontro com Satanás. E vou trazer uma informação aqui pra você que eu acho que vai fazer a gente degustar mais ainda essa morte. Então, vamos lá. Dizem, antes do vídeo. Eu tenho... Fora o vídeo. Dizem que o quê? Que esse querido, o TH, já tinha matado policiais. Sim, ele era um assassino de policial. E existem as teorias, nada comprovado, tá, que o okay. BOPE, quando encontram algum assassino de policiais, eles dão um tiro na perna pro cara não fugir de fato e matam ele na faquinha. Tal qual a gente faz no CS. Isso explica. Quando o cara tá moscando. O cara tá moscando, você chega como? Na faquinha. Vai só na faquinha. Exatamente. Então, dá pra degustar ainda mais. Isso explica porque no áudio ele tomou... Explicaria, em tese, porque que no áudio ele tomou o tiro... Tá falando que tomou o tiro na perna. Isso, e pedindo ajuda. E em certa foto que nós vimos, aquilo não parecia um buraco de bala. Não parecia. Na foto que você me mostrou hoje, inclusive, antes da live começar. Infelizmente, a gente não pode colocar aqui na live por motivos... Não, felizmente, né? As pessoas estão almoçando. Deixa elas comerem em paz. Dá até mais apetite de ver o desgraçado desse morto. Muito bom, muito bom. Mas aqui vemos o desespero da família do cidadão de bem. É meu irmão, minha mãe. Ele não pode, ele morreu, moço. Ele morreu. Eu vou chorar. Você vai chorar. E vai dar. Vai chorar. Ele tirou o telefone da minha mão e ia me bater. Pausa aí, rápido. Algumas pessoas podem até se compadecer e falar assim, pô, mas isso aí é aparentemente uma mãe, né? Ela não tinha culpa nas escolhas do filho, pô, aí dá até um pouco de dó, a pessoa pode até pensar isso, mas vamos ver o vídeo até o final, vamos lá. Não vai no real! Não vai no real! Um real! Solta! Tem que ter medo de polícia não! Tem que ter medo de polícia não! Isso aqui é da Elaine. Não, eles roubaram a vida do meu irmão. Ele levou preso, matar não. Ele pode levar preso porque ele era bandido, mas leva preso. Bandido leva preso. Pausa aí. Mata, ele é bandido, mas prende, não mata. Engraçado que as vítimas do TH da Maré, quando elas suplicavam pela própria vida, será que ele pensava isso? Não vou matar. Será que era isso que ele fazia? Não, mata sim, porque a sociedade não quer ficar bancando um vagabundo desse, ainda que seja na cadeia. A sociedade tá cansada de ouvir discurso de ressocialização. Não, vamos aqui ensinar um curso técnico pro TH da Maré, pra ver se ele muda de vida. Primeiro que não vai mudar de vida, e segundo que ele não merece ter a chance de mudar de vida. Nesse caso, não é prender ou matou, é só matou mesmo. E acabou. Prende, mas não mata! Mata sim, fizeram muito bem. Parabéns ao batalhão de operações policiais especiais, é assim que fala, do BOP? BOP, B-O-P, deve ser isso. Né? Vamos ver o finalzinho do vídeo aí. Eu te pergunto uma coisa, Merreiro. Até o quanto desse choro dela é realmente tristeza pela perda do irmão ou pela perda da mamata que ela vai perder agora? Porque assim, você vê que eles estavam numa casa bem arrumadinha, bem organizada. Não, mas eu acho que existe... Será que ali essa dor é 100% pela perda do irmão? Não. Ou muito disso aí é pela perda dos privilégios que ela não vai ter mais? Não, 100% eu diria que não, mas assim, as pessoas, né, quando elas não têm nenhum tipo de escrúpulo moral, elas começam a aceitar o crime na realidade delas, e aí olha eu trazendo aqui, soprando de novo, mas é que realmente faz muito sentido, né, com
com o que a gente vê aqui, né? Essas pessoas, elas acham que eles são... Elas sabem que eles são criminosos, mas elas acham que eles não são maus. Porque mal mesmo é o cara da facção oponente, que... Ah, aquele lá, eu mato, mas aquele lá mata e sente prazer, portanto ele é ruim. De quem é o inimigo, né? Tem uma conversa muito boa entre o Tony Soprano e a terapeuta, a psicóloga dele, que ela pergunta pra ele, você acha que você vai pro inferno? Né? E aí ele responde que ele acha que não, quem vai pro inferno são os verdadeiros psicopatas. Na verdade, ele e os comparsas dele são soldados em uma guerra. Então as pessoas, elas passam O elas vilão não são... nunca acha que ele é o vilão. Ele Nunca sempre tem uma acha. motivação genuína na cabeça dele. Nunca acha. Dito isso, quero que se lasque, né? Tô nem aí, né? E é isso aí, minha amiga. Agora acabou pro seu... É irmão ou filho? Eu não sei quem que tá achando. É ela é irmão. irmã dele, né? Acabou aí pro teu irmãozinho TH da Maré. Não vou deixar cair nenhuma lágrima aqui em empatia a Antes o você. parente dela do que o meu. É, lógico, com certeza. Mata, não mata nem rouba. Nem rouba. Tá pior que rouba. Hoje vai ser minha mãe. Amanhã vai ser de você. Minha mãe! Ah, vai pra lá, vai. Me larga. Tá morrendo de fome, roubando roupa. Me larga. Você é migalha. A polícia do Rio do Estado. É o Estado. Ah, se tem uma coisa, pausa aí, se tem uma coisa que me dá um asco, é esse... Nossa, que raiva que eu sinto disso. Ai, que Ela tá ódio. batendo palma pro Estado. É muito A ridículo, gente também cara. tá aqui, ó, palmas pro Estado. Não pode não! Sabe, isso me irrita de um jeito, cara. Ai, Últimos segundinhos aqui, só pra gente apreciar a desgraça. como o Thiago Bernardo colocou no chat aí, fico muito triste com uma notícia dessas, né, Ana? Chora na cama que é quentinho, irmã do TH. E é isso, Meirreiro.